Compartilhar. Compartilhou, gente? Ainda não. Não? Não. Você clicou apresentar, aí a tela inteira, aí tem que clicar lá no ícone, que tá vendo a tela ainda. Mas ainda está aparecendo aqui. O meet.google.com está compartilhando sua tela. Agora foi, Vanessa. Ah, pronto. Então foi o delay da internet. Pode ser. Eu vou desligar aqui o fone para você ficar à vontade. Está aparecendo o arquivo? Agora tá. Tá bom. Eu vou desligar o microfone para você ficar à vontade. Se quiser ligar a câmera também, fique à vontade. A câmera eu não vou ligar não, que eu fico tímida. Tá bom. A minha questão é a questão 8. Tá bem parecidinho aqui com o livro da professora, porque eu me inspirei bastante para poder conseguir acompanhar o raciocínio. Bom, a questão é: uma empresa, após um processo de racionalização de produção, ficou com disponibilidade de 3 recursos produtivos, R1, R2 e R3, como mostra aqui o quadrinho. Um estudo sobre o uso destes recursos indicou a possibilidade de se fabricar 2 produtos, P1 e P2. Levantando os custos e consultando o departamento de vendas sobre o preço de colocação no mercado, verificou-se que P1 daria o lucro de 120 por unidade e P2 de 150 por unidade. O departamento de produção forneceu a seguinte tabela de uso dos recursos. Aqui tem produto P1 e P2, disponibilidade de recursos no mês, somando do recurso 1 dá 100, do recurso 2 dá 90, do recurso 3 dá 120. Aí a questão quer saber, que produção mensal de P1 e P2 traz o maior lucro para a empresa? Construa o modelo do sistema. Passo 1. Primeiro, a gente tem que identificar as variáveis de decisão. X1 é a quantidade a produzir de P1 e X2 é a quantidade a produzir de P2. Após isso, a gente consegue identificar a função objetiva, que nesse caso é o máximo, né? A gente está procurando o lucro máximo, é 120x1 mais 150x2. Passo 3. Identificar os recursos à disposição da empresa que foram dados na própria questão e, posteriormente, enxergamos a restrição técnica da PL. Aqui, todos os recursos são as restrições técnicas. Aí a gente organizou aqui na tabelinha. Vocês tiveram dificuldade para fazer a modelagem ou foi bem tranquilo? Bom, a dificuldade, como eu falei, foi só em questão do jogo de sinal, que eu errei algumas vezes, e também de calcular a linha do elemento pivô. Essa foi a dificuldade, porque como eu calculei a linha do elemento pivô, a questão zerou. Aí zerou várias vezes e eu seguia mesmo zerando e não conseguia achar as variáveis. Essas foram as dificuldades. Entendi. Siga em frente, vamos lá. Pronto, passo 4. Representar a restrição técnica de não negatividade. X1 é maior ou igual a zero. P1 x1 é maior ou igual a zero, isso mesmo. E P2, x2 é maior ou igual a zero. Aí tem aqui a representação matemática. Passo 5. Organizar e representar um modelo de forma clara. Que a gente organizou as informações. A função objetiva, que é o lucro máximo igual a 120x1 mais 150x2. A restrição técnica, que são os recursos limitados. Recurso 1, 2x1 mais 4x2, menor ou igual a 100. Recurso 2, 3x1 mais 2x2, maior ou igual a 90, menor ou igual a 90. R3, recurso 3, 5x1 mais 3x2, menor ou igual a 120. E a restrição de não negatividade, x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0 também. Agora viemos para a resolução tabular do simplex. Aqui, a gente vai identificar a função objetiva com a palavra máximo ou mínimo, que já foi feito. Em seguida, a gente passa as variáveis de decisão com o sinal trocado para o lado do máximo, que a gente fez. Passo 3. Identificar o número relacionado à variável de decisão que possui o maior valor absoluto. Nesse caso, é x2 com 150. Aí, depois disso, a gente vai identificar nas restrições técnicas o local onde haverá saída. O local de entrada é x2, porque tem o maior valor absoluto. E para a gente identificar onde vai haver a saída, a gente divide cada BI pelo número respectivo da restrição técnica. Que a gente dividiu 100 por 4, que deu 25. Os outros números também. E esse foi o menor número.
Logo, aqui vai ser a linha de saída. Aqui localizamos a saída, pois é o menor valor não negativo. Passo 5, acrescentar a variável de folga. Como temos 3 restrições técnicas, acrescentamos 3 variáveis de folga. E, ao fazermos o estudo do sinal, como o sinal é de menor ou igual, a variável de folga foi positiva. Acrescentamos a variável de folga e intercalamos a entrada com a saída e encontramos o elemento pivô, que é o número 4. Após isso, a gente chega no passo 7, onde a gente vai fazer uma tabela, começando pela linha pivô, e em seguida vai dividir cada um dos valores da linha pivô pelo valor do elemento pivô, que nesse caso é o 4. E com os resultados dessas divisões, obteremos uma nova linha pivô unitária. Nesse caso, a linha pivô é a segunda linha, que é onde tem aqui a saída, e vamos dividir cada elemento dessa segunda linha pelo elemento pivô, que é o 4. Assim, a gente chegou à nova linha pivô. E o valor de BI deve ser igual ao valor da saída obtido no quarto passo, que é esse aqui. O valor igualou, então, a gente está no caminho certo. A gente segue para o oitavo passo, que é calcular as novas linhas com base na nova linha pivô, seguindo o passo a passo, né? Exceto a linha que está o elemento pivô. Essa linha a gente não calcula, eu acabei fazendo isso, né, como eu falei com a professora, e zerava no final. Aqui tem um passo a passo. Primeiro, a gente vai multiplicar cada elemento da nova linha pivô pelo valor da variável de entrada de cada linha. Para chegar à primeira nova linha, a gente multiplica pelo valor da entrada da primeira linha, para chegar à segunda linha, multiplica pelo valor de entrada da terceira linha, e assim sucessivamente. Todavia, o valor da entrada deve ter o sinal trocado. Em seguida, a gente vai somar os elementos encontrados com o procedimento A, termo a termo, com os elementos da primeira linha, e vai repetir esses procedimentos com as outras linhas, exceto com a linha que está o elemento pivô. E assim, a gente encontrou a primeira linha, a terceira linha e a quarta linha. Aí montamos uma nova tabela e na segunda linha a gente repetiu aquela nova linha pivô, já que a gente não calculou. E assim, a gente chegou, né, ao resultado das variáveis. Para saber a resposta da questão nessa nova tabela, iremos identificar as colunas que possuem o número 1 e depois associar os valores aos números presentes na coluna de BI, variáveis independentes com suas respectivas cores. Z é igual a 3.750, X1 aqui a gente ainda não encontrou o resultado, X2 é igual a 25, XF2 é igual a 40 e XF3 é igual a 45. Nesse caso, a gente não tem uma função ótima ainda, porque em uma das variáveis de decisão tem um elemento com sinal negativo. Sendo assim, a gente vai precisar refazer, né, os cálculos a partir de uma nova linha pivô. Eu adoro quando vocês dizem que tem que refazer. Fazer novamente, né? Não tem jeito. Aqui as variáveis não básicas, que não tem o valor 1, é x1 e xf1. As variáveis básicas que têm o valor 1 é x2, xf2 e xf3. Bom, a solução não foi ótima, pois uma das colunas das variáveis de decisão apresentou um número negativo, então será necessário refazê-las. À medida que a função é refeita, o valor de z vai aumentando, pois buscamos a maximização. Se a gente estivesse buscando a minimização ou redução de custo, o valor de z ele estaria diminuindo. Passo 10. Identificar a função objetiva no modelo e o maior valor absoluto presente nas variáveis de decisão. Aqui a entrada está em x1, por ser o maior valor absoluto. Neste caso, x1 igual a menos 45, que o valor absoluto é 45. A gente não considera o sinal. Se aqui fosse menos 41 e aqui fosse 1, ainda assim seria aqui, né? Como se o valor tivesse em módulo. Próximo passo. Nas decisões técnicas, iremos identificar o local que haverá a saída, tendo como base o nono passo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. A gente vai dividir o BI pelo valor da variável respectiva, né, da variável que entra. Nesse caso aqui, a gente encontrou aqui, que foi essa variável, a gente encontrou esse resultado, que foi 12,8571429, que foi o menor valor não negativo.
Então, nesse caso, essa vai ser a linha de saída. A gente vai intercalar novamente com a linha de entrada, que é a linha do X1, onde tem o menos 45. Intercalamos, o número intercalado foi 3,5, que é o novo elemento pivô. E a gente vai fazer aquele processo novamente, vai dividir os elementos da linha pivô pelo valor do elemento pivô, obtendo a nova linha pivô unitária. Aqui está a nossa nova linha pivô. Vamos fazer aquele cálculo novamente para encontrar a primeira linha, encontrar a segunda linha, encontrar a terceira linha, até a gente refazer a nova tabela. Refazemos a nova tabela e encontramos os novos elementos, né? Z, nesse caso aqui, ficou igual a 4.328,57143. Variáveis não básicas. XF1 e XF2, variáveis básicas, X1, X2 e XF2. Na verdade, aqui era para ser XF3, eu acabei errando nas variáveis não básicas, porque o XF3 também não tem o número 1, e aqui todas essas têm o número 1. Aqui temos uma função ótima, pois nas variáveis de decisão encontram-se apenas números positivos. Aqui não tem nenhum número negativo, nem x1, nem x2, então finalmente encontramos uma função ótima. Agora vamos para a interpretação dos dados. Que produção mensal de P1 e P2 traz o maior lucro para a empresa? Para a empresa obter maior lucro, é necessário que ela produza 12,8571429 de produtos 1 e 18,5714286, aproximando na 18,6 produtos 2 mensalmente, pois X1 é igual a esse resultado. Desculpa te interromper. Lembra que você não pode produzir, sei lá, um biscoito e meio. Exatamente, tem que ser inteiro. Isso, então tem que aproximar. Então, nesse caso, você aproxima para menos, porque se você botar 13, provavelmente vai dar errado no final. Sacou? Pronto, então aqui seria 12,7, aqui 18, não, inteiro. Ah, inteiro. Ah, sim, aqui seria 13 e aqui 19. Não, você tem que reduzir para menos, porque mais pode ser que você não consiga atender a produção com um a mais, entendeu? Entendi. Então, 12 você tem certeza que você produz. E aqui seria 17. 18. 12 e 18. 12 e 18, pronto. Isso. Perfeito. Eu ia falar isso no final, Fabiola, para que ela terminasse para poder fazer a interpretação. Porque tanto é que na questão ela fala, claro, que é a unidade P1 e P2. Ela poderia manter isso se fosse assim algum produto tipo grama, quilo, que você poderia deixar, por exemplo, como você deixou aí, 12 quilos e 857 gramas, entendeu? Entendi, professora. Na verdade, eu só deixei assim porque esses valores batem exatamente com os valores do lindo. Então, eu não tirei as... Eu imaginei casinhas. Isso. Mas aí como bateu, eu deixei. Mas tá certo, eu não estou negando, não. E nem Fabiola também tá negando. O que ela está dizendo. Só para usar a aproximação, para ficar melhor a interpretação. Exatamente. Lembra que o sistema, o simplex e o lindo, ele trabalha exatamente com questões mais matemáticas, quantitativas do que qualitativas. Cabe ao gestor ver a melhor forma, de acordo com a questão, e a partir daí adequá-la para a realidade, entendeu? Qualitativa. Que nesse caso aqui, ela está trabalhando com unidade. Por isso que eu estou dizendo, não está errado, mas como está trabalhando com unidade, você tem que arredondar de forma que o seu lucro fique igual e que na hora que você substituir esses valores na restrição, ele preencha os recursos máximos ou mínimos que tem em cada restrição para não ficar quebrado. Porque seus recursos, eles não estão quebrados, assim, eles são números inteiros. Quando eu digo quebrado, é que eles são números inteiros. Então, você tem uma primeira restrição que o recurso vai até 100, a segunda é que é até 90, e a terceira igual menor a 120, não é isso? Isso. Então, na hora que você substituir o número, por exemplo, possa ser que você, como gestora, queira produzir mais X2, né? Então, você pode botar 19, enquanto o outro 11. Mas tem que manter, né, os recursos de forma inteira, como está lá no seu... na sua questão, só isso. Mas tá certo. Eu entendi, Vanessa e equipe, o que vocês quiseram fazer manter os números quebrados para poder mostrar com lindo. Eu concordo. Mas no final, quando fechar a questão, é bom vocês terem esse link que eles estão trabalhando com unidade.
Pronto, obrigada. É verdade, tem que fazer a aproximação para ficar mais real, né? Porque na realidade a gente não produz um produto quebrado. Bom, seguindo, obtendo o lucro máximo da empresa em relação à venda de P1 e de P2. Aqui a gente fez, né, a substituição, 120x1 mais 150x2, a gente substituiu aqui x1 pelo valor encontrado, x2 pelo valor encontrado, e encontramos exatamente o valor de Z, que é 4.328,57143. Aqui a gente identificou qual recurso traz o maior lucro e o menor custo para a empresa. O recurso 1 teve esse resultado, 100,00023, recurso 2 teve esse resultado e o recurso 3 teve esse resultado. Logo, a utilização do recurso 2 representa a maior lucratividade para a fabricação das peças, pois é necessária uma quantidade menor de recursos. Legal isso aí que vocês fizeram para poder realmente ver, né? Foi isso que eu falei das restrições. Você vê que os números eles ficam quase inteiros, né? Isso. Só esse aqui que foi justamente o recurso 2 que não está tão inteiro, mas os outros eles estão quase inteiros, a depender da dízima. Exatamente. Agora, essa dízima, a depender do que você trabalhe na área empresarial, ela pode ser uma diferença grande, entendeu, Vanessa? Verdade, a depender do produto também. Exatamente. Imagine uma grama de ouro, quanto você perde. Estou dando um exemplo, diamante, essas coisas. Agora, se for um produto que não tem um valor tão alto, não vai impactar tanto. Então, é por isso que é sempre bom, observando o caso, ver se trabalha com o número inteiro ou não, mas está perfeito. Eu entendo exatamente o que é que vocês fizeram e está correto. Certo, pronto. Bom, usando o gráfico para a resolução da PL, aqui a gente fez o estudo do sinal de cada, né, equação. Aqui dessas equações, né, de cada restrição técnica. Fazendo um estudo, né, de cada sinal, de cada gráfico, aqui a gente encontrou os pontos. Ponto A é 0 e 25, ponto A1. Ponto A2 é 50 e 0. Aqui, na próxima restrição, a gente encontrou os pontos 30 e 45. E na próxima restrição, a gente encontrou também os 2 pontos, que foi 24 e 40. A gente não sabia que no Lindo dava para fazer o gráfico. A gente acabou fazendo manualmente, né? Que a gente colocou os pontos, a gente uniu os pontos, né? E aqui a gente fez a interseção dos pontos. Deixa eu tentar botar um zoom aqui para ver se fica maior. Eu acho interessante o gráfico, porque ele dá todos os possíveis pontos, né? Já o cálculo do simplex, ele dá só o melhor ponto, mas nem sempre o melhor ponto a gente vai conseguir chegar de acordo com os recursos que o mercado que a gente tem, entre outras questões que muitas vezes são incontroláveis para a organização. Verdade. Aqui a gente encontrou o ponto ótimo, que está aqui assim. Aqui a gente tem a região de factibilidade, que é toda essa região aqui. E aqui as retas paralelas. Deixa eu tirar o zoom agora. Agora vamos para a interpretação do lindo. Bom, aqui a gente tem 2, que é o número de vezes que o lindo, né, ele fez o cálculo desse simplex. Aqui a gente tem um valor encontrado na função objetiva, que corresponde ao lucro máximo, que foi o mesmo valor de Z que eu mostrei ali em cima. O valor coincidiu. Aqui tem os valores das variáveis x1 e x2, que também coincidiram. Aqui na redução de custo, não tem nada, não há sugestão de aumento do coeficiente da função objetiva variável para que a solução seja diferente de zero. RAL é o resultado das linhas referentes às restrições técnicas. Aqui, né, a gente tem essa restrição técnica, que é 27.857.143, que a gente encontrou aqui. A gente encontrou esse número em um dos cálculos. Só que não está dentro do simplex. A gente encontrou esse número, cadê? Aqui. Quando a gente multiplica 150 por x2, a gente encontra exatamente esse número. Aqui também a gente encontrou esse valor, 14,285714. Ele está exatamente... Aqui é o valor de XF2.
E aqui a gente tem um valor de x1, ou seja, os números também bateram. Dual price representa o aumento na função objetiva a cada unidade aumentada no recurso empresarial. Por exemplo, a primeira restrição técnica é 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 100, que é o recurso 1. Está na segunda linha da modelagem. Se o recurso aumentar de 100 para 101, a função objetiva aumentará mais 27,857143. O lucro passaria de 4.328,57 para 4.356, que é a soma de 4.328,57,1 mais 27,857143. Se o gestor preferir aumentar a demanda de R3 de 120 para 121, o lucro aumentará mais 12,857142. O lucro passará de 4.328,571 para 4.341,4881, que é a soma de 4.328,571 mais o valor de x1. Aqui tem o número de vezes que o algarismo simplex encontrou o resultado, novamente, que nem ali em cima, né? Ele coloca 2 vezes. Bom, aqui, né, temos 120 e 150, que é x1 e x2. O lucro por unidade de x1 corresponde a 120 e pode variar de 75 a 250, que é exatamente 120 menos 44, nesse caso seria 130, né, que houve a digitação. 130 menos 44,99996, que dá 75. Então, o lucro varia de 75 a 250, que é 120 mais 30, tendo como base os recursos disponíveis. Já o lucro por unidade de x2, que corresponde a 150, pode variar de 72, que é 150 menos 78, que é igual a 72, a 239,9992, que é 150 mais 89,9992. Tendo como base também os recursos disponíveis. Bom, aqui a gente tem a quantidade máxima de recursos 1 que a empresa tem para produzir P1 e P2 é 100. Pode variar de 49, que é 100 menos 51 igual a 49, a 160, que é 100 mais 60 igual a 60. Aqui eu já aproximei os valores. Produtos produzidos tendo como base os recursos disponíveis. A quantidade máxima de recursos 2 que a empresa tem para produzir P1 e P2 é 90, podendo variar de 14,285714, que é igual a 90 menos 75,714289, que é igual a 14,285714, a infinito, tendo como base os recursos também disponíveis. E a quantidade máxima de recursos 3 que a empresa tem para produzir P1 e P2 é 120, que pode variar de 75, que é igual a 120 menos 45, a 125, que é igual a 120 mais 25. Também tendo como base os recursos disponíveis. E assim, professora, finaliza a nossa apresentação. Legal essa análise de sensibilidade que vocês fizeram embaixo, né? Que você... Deixa eu ligar aqui uma coisa. Essa análise de sensibilidade ela é importante porque nada mais é do que vocês apresentaram no gráfico que vocês fizeram à mão, que mostra justamente o máximo e o mínimo que pode ir aí. Porque às vezes a gente fala em análise de sensibilidade e a pessoa não tem noção o que acha a análise de sensibilidade. É justamente isso aí que vocês fizeram, esse intervalo, tanto do número máximo e mínimo, que pode ir tanto para FO, como também para restrição técnica. A Fabíola, tem algum comentário? Não, eu curti bastante a apresentação, achei bem detalhada. Achei legal que ela colocou os números. Eu teria preguiça, sinceramente. Eu não ia usar esses quebrados, não, para fazer cálculo. Mas ficou bem legal. E o bom é que ela conseguiu bater com o lindo do jeito que ela fez, né? Então, eu achei bem legal a apresentação. Exatamente. Também achei. Vocês têm alguma pergunta, equipe, assim, para falar sobre o trabalho? O que é que vocês acharam? Aprenderam a usar o lindo?
Aprenderam a fazer o simplex e os gráficos, além da dificuldade que a Vanessa já falou? Na verdade, eu vou dizer uma particularidade minha. Eu e o Lindo não nos damos bem. Então, graças a Deus, na nossa equipe a gente se dividiu bem. Tem Paul Droid que. Paul Droid, desculpa, Paul, tá te chamando pelo apelido aqui na frente da turma. Tem o Paulo que ele. Desculpa, Android? Por que desculpa, Android? Não entendi. Ano uma passado, força sim. do hábito. É, Topou agora. tem Paul na nossa equipe que manja bem, então a gente se dividiu nesse sentido. Mas quanto ao conteúdo pro e a resolução da questão, a gente não tem dificuldade, não. Eu, pelo menos, não tive outra pessoa da equipe pode falar. Eu consegui pegar bem no que diz respeito à maximização. Minimização eu continuo me batendo, mas não posso falar que tive dificuldade, não. É porque Nesse vocês ainda não conteúdo. estudaram minimização. Vocês vão ter que estudar para a prova daqui a 2 É, semanas. pois Aí é. vocês vão entender. Pois Tem que, é. tem que ser aos poucos, sabe? Aí, porque senão a cabeça de vocês tem um curto-circuito. É. Tem que ser aos Verdade, pouquinhos. professor. Espero que a gente entenda a minimização. Tem que ser aos poucos, mas é a mesma forma. Você pode fazer minimização tanto pelo simplex como pelos aqueles quadros que eu mostrei para vocês. Eu acho o quadro mais fácil do que pelo simplex. E o lindo também vocês podem usar para poder fazer a questão de minimização. Eu vi também que vocês usaram a linguagem própria do meu livro, né? Os passos a passos. Vocês acharam o livro bem didático? Isso, professora, a gente achou o livro bem didático, inclusive, professora, não considera plágio, porque está praticamente tudo igual, até as cores, mas é porque ficou bem organizadinho mesmo. É uma didática minha. Se vocês pegarem outro livro da área de PO, vocês vão ver que não escreve desse jeito, né? Eu acho ele bem didático, assim, fui eu que escrevi, não é porque fui eu que fiz, não, mas eu fiz assim com muito amor e carinho, buscando ver todos os detalhes para tirar as dúvidas de todos os alunos em cada etapa. Não sei se eu consegui, mas eu tentei fazer, né? Professora, eu acredito que a senhora atingiu bem seu objetivo, tá? Porque todo mundo está conseguindo, né, resolver as questões, fazer a apresentação, ainda que com algumas dificuldades, mas está tudo fluindo. Eu também acho que eu estou conseguindo. E também tiveram a ajuda de Fabíola, né? Graças também sim, ao com certeza. Já prometi tudo a Fabíola, caixa de tudo? chocolate, crochê, Tá. tudo, porque assim, ajudou a gente muito. Pois é. E também a ajuda de Fabíola. Porque a UNEB também disponibilizou o monitor, né? Fiz o projeto, foi aprovado, Fabíola se inscreveu. E eu acho isso importante. Colega ajudar colega. E fazer essa interação aí de conteúdo e de conhecimento. Então, eu bato na tecla. Se voluntarem, façam o voluntariado ou se inscrevam para ser monitor de qualquer disciplina. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, parabéns aí à equipe. Vamos para a próxima, né? Deixa eu ver quem é aqui a próxima.